Ao abrir a sua empresa, se você está com esse projeto de começar a empreender e vai começar a vender, seja no mercado privado, nas lições, vai ter que abrir uma empresa. E aí você vai ter que escolher entre algumas coisas para abrir a empresa. A primeira delas é a natureza jurídica da sua empresa. O que é essa natureza jurídica, Serra? Se ela vai ser uma MEI, se ela vai ser aquela sociedade limitada a unipessoal, o antigo EIRELI, né? Se você vai ser uma sociedade simples, você vai ter mais de um sócio, enfim. Você vai escolher essa natureza jurídica. Serra, mas eu não entendo nada disso. Fique tranquilo. Para você for um MEI, é o mais simples, tá? O MEI, você abre o MEI aí, hoje em poucas horas, no portal do empreendedor, você entra lá, preenche as informações e já consegue abrir rapidamente. Agora, se for qualquer coisa diferente do MEI, você vai precisar de um contador. E esse contador ele vai te ajudar a fazer essa análise para ver qual que é a natureza jurídica que mais se enquadra aí na sua realidade, tá bom? Então, fique tranquilo, mas é bom você saber que você vai ter que escolher. Outra coisa que você vai ter que escolher na sua empresa, com exceção do MEI, tá? Tudo que eu falar aqui é com exceção do MEI. O MEI é um caso à parte, eu já explico. Mas você vai ter que definir o porte da sua empresa. O que é o porte? Se ela é uma microempresa, se ela é uma empresa de pequeno porte, ou se ela supera, muitas das vezes, essa condição de empresa de pequeno porte, né? A famosa EPP. Claro, para você que está começando agora, na maioria dos casos, você vai abrir uma ME ou uma EPP, tá? Na maioria dos casos, 98% das vezes, você vai abrir uma ME ou uma EPP. E o que isso quer dizer? Quer dizer que abrindo essa empresa nesse formato, você vai ter alguns benefícios. E mais para frente, eu posso até fazer um vídeo sobre esses benefícios, tá bom? Mas você tem alguns benefícios em vender para o governo. Então, vai abrir uma empresa, natureza jurídica, depois você já vai partir para o porte da sua empresa, tá bom? Outra coisa que você vai ter que escolher, e esse eu consigo te dar até uma dica já, porque a maioria dos casos é assim, é a tributação. Como que você paga o imposto da sua empresa? Todas as empresas pagam impostos, né? Independente se você é uma empresa de pequeno porte, se você é um MEI, se você é uma EPP, a natureza, você vai pagar imposto. Claro, o MEI ele tem um benefício, já vou falar, como eu falei, do MEI mais para frente. Mas, quando você vai escolher a tributação, você pode escolher basicamente entre três, né? Tirando a do MEI. Você vai escolher entre o Simples Nacional, você vai escolher entre o lucro presumido ou o lucro real. E qual que é a diferença de cada um deles? O lucro presumido, como o próprio nome diz, existe uma presunção de lucro. Então você paga uma margem de lucro com base naquilo que você pretende faturar. Tem toda uma tabela que você tem que seguir, é uma tributação um pouco mais complexa. Empresas com porte maior, digamos assim, que geralmente optam por essa tributação. Ou o lucro real. O lucro real é tudo aquilo que você realmente teve de lucro. Você paga um imposto sobre o lucro só. Então, como o próprio nome diz, lucro real. E a outra, que é inclusive a que eu recomendo que você participe, que você coloque na sua empresa, é o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é a maneira mais simples, obviamente, de calcular esse imposto. Por quê? Ele funciona com base em uma alíquota de faturamento. O que é a alíquota, Serra? Um percentual. Então, você faturou X, é um percentual daquilo que você faturou. E a maioria dos casos, para quem começa com comércio, uma coisa mais tranquila, começa, se não me engano, com 4%. Então, faturou R$100, R$4 é imposto. Faturou 100, R$4 imposto, faturou 200, paga 8. Então, é uma coisa mais simples. Via de regra, tá, galera? Tem as suas exceções, eu não sou um contador, não sou da área tributária, mas eu estou explicando o básico aqui para vocês terem uma base. O Simples Nacional, ele é a maneira mais fácil de você calcular o imposto que você vai pagar. Se você for para lucro presumido ou lucro real, você vai ter uma dificuldade um pouco maior. Tem coisas que são dedutíveis, coisas que não são, enfim. Mas o Simples Nacional, ele tende a ser, como o próprio nome diz, um pouco mais simples. Tudo isso que eu falei até agora, como eu falei, o contador ele vai te ajudar na hora de você abrir a sua empresa. Você pode ficar despreocupado. Ele vai chegar para você e falar, olha, eu recomendo que você abra a sua empresa nessa natureza jurídica, com esse porte e com essa tributação. É só você saber que o mais importante que você precisa deixar bem claro para ele é o seguinte, olha, eu quero participar de licitação, então se possível, me enquadre como ME ou EPP, tá? Porque é o que eu preciso, aonde o governo me dá um benefício, beleza? Essa é a informação mais importante aqui dessas coisas que eu expliquei até agora. Serra, mas e o MEI? O MEI, ele é o mais fácil de todos, ele é o mais simples de todos. O MEI, ele não é uma coisa só.
Quando você escolhe ser MEI, automaticamente você não tem opção de tributação, você não tem opção de porte, natureza jurídica, é tudo a mesma coisa. Então o MEI ele não tem variação, o MEI é tudo igual. Então você vai pagar o imposto fixo por mês, que ele é, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas é uma porcentagem do salário mínimo, que hoje não dá R$70, dá 60 e pouco, se não me engano. Então você vai pagar 60 e poucos reais por mês de tributação fixo, se você faturar ou não. Então, um ponto que você precisa se atentar para o MEI é que esse imposto que eu falei que todas as empresas pagam, o MEI ele vai pagar independente se você for faturar alguma coisa ou não. Tá? Você pode faturar R$10, R$1.000, R$8.000, o imposto é o mesmo. Beleza? Então é até mais simples de calcular, mas você paga independente do faturamento da sua empresa. Show de bola? Outra coisa, o MEI ele tem um limite, um teto de faturamento, tá? Tá para ser aprovado um limite aí de 150 mil, se eu não me engano, 100 ou 150, acho que é 150 mil, mas até então, não que eu saiba, não foi aprovado, pelo que eu saiba, salvo o melhor juízo, não foi aprovado, então continua valendo os 81 mil, se não me engano, por ano, tá bom? Uma coisa importante para falar é que esses 81 mil é dividido por 12 meses, na verdade é do ano corrente, tá? Então se você abrir uma empresa agora em dezembro, não quer dizer que você pode faturar 81 mil ainda esse ano. Você vai faturar o correspondente a 1/12 de 81 mil. Show de bola? Dito isso, você, como eu falei, quer começar a vender para o governo, precisa saber como você quer atuar. Se você for abrir a sua empresa ou se você quiser ser um consultor, você vai precisar escolher essas coisas que eu acabei de falar para você, natureza jurídica, porte e tributação. A partir daí, você vai ter que escolher os quinais, o que você está apto a fazer, o que você está sinalizando para a Receita ou para o governo de modo geral que você está apto a vender. São os famosos quinais, né? Que eu não me engano agora, é atividade... É um código que você coloca que te deixa apto a prestar um serviço. Eu esqueci a sigla KNAI agora, o que pode ser. Que é Código Nacional de Atividade Econômica, mas eu não tenho certeza. Então, você vai pegar, colocar alguns KNAIs. Para quê? Pô, eu quero vender material elétrico. Coloca lá, material elétrico. Ah, eu quero vender, sei lá, material de refrigeração. Quer trabalhar com ar-condicionado, sei lá, coloca lá. Ah, eu quero prestar o serviço de limpeza de automóveis, limpeza automotiva. Coloca lá. Então, existe uma relação de KNAIs, existe vários, e você escolhe quais você vai colocar na sua empresa. Qual que é o ponto que vocês precisam se atentar na hora de abrir essa empresa e colocar esses KNAIs. Eu coloquei aqui, não são só esses, tá? Mas eu coloquei 3 principais pontos que você precisa se atentar na hora de abrir a sua empresa. A primeira delas é aonde está a sua empresa. Qual que é o endereço da sua empresa. Por quê? Toda cidade, ou pelo menos acredito eu que todas deveriam ter, mas quero acreditar que todas tenham, não tenho a informação se de fato todas têm, mas a princípio sim, existe algo que chama zoneamento. Esse zoneamento é o que pode ser feito naquela região onde está a sua empresa, naquele endereço, naquele bairro. Então, um exemplo fácil que eu posso dar para vocês. Por que não existe um lixão, por exemplo, nos bairros centrais de cada cidade? Porque naquele zoneamento não é permitido colocar um lixão. Nada contra o lixão, ele precisa existir. Só que o entendimento é que ele tem que ficar numa área um pouco mais afastada da cidade. Ele não pode ficar no centro, porque isso vai acabar estragando, de modo geral, toda a região. Então, tem certas coisas que não podem ficar em alguns lugares. E, dependendo do KNAI que você for colocar na sua empresa, naquele zoneamento que você está, é permitido ou não. Como que você descobre? Baixa aí um negócio que chama Plano Diretor da sua cidade. Lá você vai encontrar um plano diretor que está escrito qual que é o zoneamento da sua cidade, daquela região que você está, e o que é permitido lá. É permitido colocar uma indústria, uma fábrica, uma coisa que mexe com produtos químicos, vai estar escrito lá se é permitido ou se não é, beleza? Então esse é um dos pontos importantes na hora de você escolher o KNAI, onde está a sua empresa. Outra coisa importante que você precisa escolher é o seguinte: alguns KNAIs precisam de um cara técnico que assine em nome da empresa. Exemplo, se você quer fazer, por exemplo, uma empresa de uma construtora, vai precisar de um engenheiro. Você não consegue colocar um KNAI de construtora se você não tiver um engenheiro. Por quê? O governo entende, mas se você quer ser uma empreiteira, uma construtora, você precisa ter um engenheiro. Então eu não posso te permitir fazer isso sem que você me mostre quem que é o engenheiro, tá bom? Ou então, você quer abrir uma empresa de dedetização, vai precisar de um químico para manipular ali
os produtos que você vai utilizar. Eles, dependendo da quantidade que você ingerir ou que você usar, isso pode ser prejudicial para a saúde das pessoas. Então, eu preciso que tenha alguém que assine ali para você garantir que você vai manipular aqueles produtos de uma maneira que não vai prejudicar ninguém. É um exemplo, tá, galera? Mas dependendo do KNAI, você vai precisar de um técnico. Se você for esse técnico, ótimo. Se você não for, você talvez vai ter mais dificuldade em conseguir colocar esse KNAI para trabalhar, tá bom? Serra, mas eu trabalhei em dedetização minha vida inteira, 20 anos, e até agora nunca tive problema. Tudo bem, para você abrir empresa, você precisa apresentar. O governo ele não pode acreditar que todo mundo que falar que trabalhou 10 anos vai conseguir trabalhar com produto. E, claro, não está certificado, digamos assim, pelo conselho de classe, né? Existe um conselho de química que ele vai falar quem está apto ou não. Não adianta você falar que tem um conhecimento empírico. Ah, Serra, eu construí 10 prédios já, eu sou pedreiro há 20 anos, eu sou mestre de obra, tenho diploma? Infelizmente, se ninguém certificou que você é responsável por aquilo, não dá para colocar, beleza? Não sou eu que crio as regras, galera, tô aqui só para te falar a regra, para você se atentar na hora de abrir uma empresa, beleza? Outra coisa é a tributação. Tem alguns KNAIs que não podem ser do Simples Nacional. Isso não é um problema, mas se você quer que a sua tributação seja do Simples Nacional, toma cuidado, porque dependendo do KNAI que você colocar, você não vai poder enquadrar a sua empresa como simples, tá bom? Você pode ter vários KNAIs, vou colocar 5 aqui, por exemplo, coloquei 5 KNAIs. Se um deles não for possível enquadrar no simples, a empresa inteira não vai ser tributada no lucro, ela vai acabar caindo no lucro real ou presumido, tá bom? Não é por KNAI, é a empresa inteira, a tributação é por empresa. Então, se um dos KNAIs não for permitido, a empresa inteira cai numa tributação ou lucro real ou lucro presumido, beleza? Então, esses são 3 pontos básicos aí que eu acho que vale a pena você entender na hora de abrir uma empresa para vender para o governo. Então, como que você começa? Estruturando a sua empresa. Né? Começa estruturando a empresa, fazendo o quê? Na verdade, você começa decidindo a área de atuação. Decidiu a área de atuação, estrutura a sua empresa. Na natureza jurídica, porte, tributação, quais são os KNAIs.